Se esta região coçar após os 60 anos, pode ser câncer. Você tem 99% de risco. Uma coceira persistente em adultos mais velhos, especialmente após os 60 anos, pode ser um daqueles sintomas ocultos do câncer, um sinal silencioso que jamais deveríamos ignorar. Neste vídeo, vamos revelar 5 áreas-chave onde uma simples coceira pode, na verdade, ser um sinal de alerta precoce, inclusive de câncer de pele na terceira idade. Sinal número 1. Coceira no peito ou na mama. Vamos falar agora de uma área particularmente sensível e muitas vezes carregada de emoções: o peito e as mamas. Quando idosos, especialmente mulheres, mas também homens, notam uma coceira persistente na região do peito ou das mamas, sobretudo ao redor do mamilo ou logo abaixo dele, é fácil atribuir isso ao suor, a uma camisa apertada ou até ao afinamento natural da pele com o envelhecimento. Afinal, a pele muda com o tempo. Mas essa área específica é um dos lugares mais negligenciados, onde a coceira pode indicar algo muito mais sério: câncer de mama inflamatório ou outros tumores subjacentes próximos à parede torácica. O que torna esse sinal tão único e às vezes enganoso é que geralmente aparece antes mesmo de qualquer caroço palpável se formar. A pele pode parecer quente, irritada ou tensa ao toque. Às vezes há uma mudança sutil na textura, um pouco mais áspera, mais espessa do que o normal, ou talvez com um tom avermelhado que antes não existia, mas com a mesma frequência, não há nada visível. Apenas uma coceira profunda e persistente que não desaparece. Não importa quanta pomada ou loção você aplique. É uma coceira que permanece, que vira um incômodo constante, um lembrete silencioso de que algo não está certo. Me vem à mente a história da Rosa, uma mulher de 69 anos, que durante meses notava uma sensação estranha de coceira ao redor da mama direita. Era uma coceira sem explicação. Ela tentou trocar de sutiã, mudou de sabão em pó, até ficou sem sutiã por um tempo, pensando que poderia ser apenas atrito, mas a coceira continuava. Me disse Rosa, sempre no mesmo lugar, dia após dia. Estava me enlouquecendo. Quando finalmente foi fazer um check-up de rotina, seu médico notou uma leve depressão na pele daquela área quase imperceptível e resolveu pedir exames mais detalhados, só por precaução. O que encontraram foi um tumor pequeno, mas agressivo, que crescia próximo à superfície da pele. O mais chocante é que não havia o típico caroço arredondado que a maioria das pessoas espera encontrar. Era uma lesão difusa, que se manifestava principalmente por aquela coceira insistente e uma sutil mudança na textura da pele. Essa é uma das razões pelas quais o câncer de mama inflamatório pode ser tão perigoso. Ele não segue o roteiro tradicional do nódulo que nos ensinaram a procurar. Ele pode parecer uma simples irritação, pode se espalhar rapidamente, e seu primeiro sintoma geralmente não é dor, mas sim uma irritação profunda e constante. Por isso é tão crucial prestar atenção a uma coceira que não muda de lugar, que não melhora com hidratantes e que se concentra sempre na mesma região, principalmente nas mamas ou no tórax. E não podemos esquecer dos homens. Embora o câncer de mama masculino seja raro, ele existe e muitas vezes passa despercebido justamente porque os sinais não são os que os homens costumam esperar. Uma área que coça perto do mamilo, uma pequena região com a pele mais espessa, ou um incômodo persistente debaixo do músculo peitoral, pode não parecer nada demais, mas para alguém com 60, 70 ou 80 anos, merece atenção. Não há vergonha em procurar ajuda, é uma questão de saúde. Além disso, essa coceira nem sempre vem de um câncer na mama em si. Ela também pode ser causada por linfonodos aumentados sob os braços ou logo abaixo da clavícula, o que pode indicar linfoma ou outro tipo de tumor na região que está pressionando os nervos ou provocando uma resposta inflamatória. Portanto, se a coceira vier acompanhada de inchaço visível, calor local, ou mesmo uma sensação vaga de peso ou desconforto, não espere. A detecção precoce não começa com máquinas sofisticadas ou tratamentos caros. Ela começa com consciência, com a capacidade de escutar o próprio corpo, de perceber esses sinais silenciosos que parecem fora do comum, porque sua pele não pode falar, mas pode dar sinais. E essa é uma das mensagens mais importantes que você não deve ignorar. É o seu corpo pedindo para ser ouvido.
Você já sentiu esse tipo de coceira? Deixe nos comentários. Quero ler você. Sinal 2. Coceira. Entre as escápulas. Agora vamos falar de uma coceira que muitas vezes se esconde bem diante dos nossos olhos, ou melhor, nas nossas costas. Existe um tipo muito específico de coceira que aparece bem no alto das costas, exatamente entre as escápulas. É uma área difícil de alcançar. Aquela coceira que nos faz nos contorcer para nos esfregar no batente da porta, ou pedir ajuda a alguém por perto. É fácil ignorá-la, ou culpar a postura, o ar seco, ou até aquela etiqueta incômoda da camisa. Mas para muitos idosos, uma coceira persistente exatamente nessa região, especialmente quando parece vir debaixo da pele, tem sido surpreendentemente associada ao câncer de pâncreas. E o mais intrigante de tudo é que essa coceira muitas vezes aparece meses antes de qualquer dor ou sintoma digestivo perceptível. Eu sei o que você está pensando. Como é possível que um órgão tão profundo como o pâncreas, localizado no centro do abdômen, cause coceira nas costas? A conexão parece, à primeira vista, estranha até absurda. Mas deixe-me explicar como esse quebra-cabeça do corpo humano funciona. Quando tumores pancreáticos começam a crescer, eles podem, de forma sutil, obstruir os ductos biliares. Imagine esses ductos como pequenos rios que conduzem à bile, um líquido essencial produzido pelo fígado até os intestinos. Quando esse fluxo diminui ou é bloqueado, os sais biliares começam a se acumular na corrente sanguínea. E aqui vem a revelação. Uma das primeiras coisas que o excesso desses sais biliares faz é irritar terminações nervosas. E, curiosamente, uma das áreas com maior concentração de nervos sensoriais no corpo é justamente as costas. É como se esse acúmulo interno buscasse uma forma de se manifestar. E essa manifestação surge como uma coceira incômoda e persistente na pele. Lembro da história de Lúcia, uma mulher de 70 anos, que me contou sobre o que ela chamava de coceira fantasma, na parte superior das costas. Era uma coceira que a atormentava. Ela acordava à noite se coçando, e nada ajudava. Tentou de tudo: loções especiais, coçadores de costas de todos os tipos, até trocou o colchão, pensando que o problema talvez estivesse ali. Eu sentia que vinha de dentro, me disse, suspirando, quando, por causa de uma fadiga sem explicação que não tinha nada a ver com a coceira, decidiu fazer exames de sangue. Suas enzimas hepáticas apareceram elevadas, um indício de que algo estava errado no fígado ou nas vias biliares. Isso levou a mais exames de imagem, e foi aí que descobriram um pequeno tumor no pâncreas, pressionando o ducto biliar. O mais assustador na história de Lúcia é que a coceira foi seu único sintoma real. Ela não sentia dor. Sua pele não havia ficado amarelada, um sinal comum de problemas biliares. Apenas aquela sensação profunda e incômoda que não a deixava em paz. E a única razão pela qual foi diagnosticada a tempo é porque decidiu falar sobre isso, mesmo achando que era algo bobo e insignificante. É por isso que essa área específica das costas é tão importante. Uma coceira genérica nas costas pode ser causada por pele seca, pressão ou fricção da roupa. Mas se a coceira é localizada, constante, e não melhora com hidratantes ou pomadas, e se vier acompanhada de outros sintomas como urina mais escura, fezes claras ou aquela fadiga que não passa, pode ser um sinal mais profundo de que algo não está certo por dentro. As costas, nesse caso, se tornam uma mensageira, mesmo que o problema esteja nas profundezas do abdômen. Para quem já viveu bastante, esses sintomas sutis são fáceis de ignorar. Nem sempre queremos parecer dramáticos. Não queremos ser vistos como reclamões. Mas o seu corpo é muito mais inteligente do que você imagina. E quando ele repete o mesmo sinal vez após vez, vale a pena ouvir mesmo que seja apenas uma coceira. É o sussurro do seu corpo pedindo atenção. Você pode deixar nos comentários sua própria experiência, ela pode ser a inspiração que outra pessoa precisa. Sinal 3. A coceira persistente nas pernas. Você já sentiu aquela coceira nas pernas que simplesmente não vai embora? Não importa quanta loção hidratante passe, mesmo quando a pele nem parece estar seca, especialmente na parte inferior, canelas e panturrilhas. É uma sensação que se instala de repente. E mesmo ao examinar a pele várias vezes, não se vê nenhuma irritação, mancha ou sinal visível que justifique esse incômodo.
Talvez você pense que é cansaço do dia, má circulação ou apenas coisa da idade. Mas deixe-me te dizer, esse sintoma tão específico, embora discreto, tem aparecido repetidamente em histórias de pessoas que mais tarde foram diagnosticadas com cânceres relacionados ao sangue, como o linfoma. Não estamos falando daquela coceira que vai e volta, como a de uma picada de mosquito. Estamos falando de uma coceira que persiste, que se torna uma companhia incômoda e que geralmente piora à noite justamente quando mais se deseja descansar. E o mais frustrante é que, ao contrário da pele seca, essa coceira não melhora com nenhum tipo de loção ou remédio caseiro. É como se viesse de um lugar mais profundo, uma origem interna que não pode ser alcançada só coçando. A razão disso nos leva a uma viagem para dentro do nosso corpo, para entender como funcionam nossas defesas. O linfoma, por exemplo, é um tipo de câncer que se origina no sistema linfático, uma rede complexa que atua como um sistema de defesa e drenagem do nosso organismo. Quando células cancerígenas começam a se multiplicar nesse sistema, liberam substâncias químicas que causam inflamação profunda. E um dos efeitos colaterais mais comuns desses mensageiros químicos é uma coceira às vezes descrita como ardente, que se instala justamente nas pernas. É uma sensação que, mesmo com a pele aparentemente normal por fora, os nervos por baixo estão sendo constantemente irritados. Deixe-me compartilhar a história de Eduardo, um homem de 75 anos, com um olhar gentil e uma sabedoria serena. Durante uma roda de conversa sobre saúde, ele contou sua experiência. Disse que, por quase 6 meses, seu único sintoma era uma coceira incontrolável na parte da frente das pernas. Era tão intensa que às vezes acordava à noite se coçando até a pele ficar vermelha mesmo, sem nenhum sinal visível de irritação. No começo, o médico suspeitou de eczema, ou talvez uma reação a algum sabão novo. Lembro que Eduardo, com um sorriso triste, disse: "Tentei de tudo, desde cremes com aveia até detergentes hipoalergênicos. Nada funcionava. Era como se a coceira estivesse dentro dos meus ossos." Só depois que exames de sangue revelaram níveis alterados de glóbulos brancos e uma tomografia mostrou linfonodos inchados no tórax, é que veio o diagnóstico de linfoma. "A coceira veio primeiro", disse Eduardo com voz pausada. "Muito antes de qualquer outro sintoma. Foi o meu corpo sussurrando que algo não estava certo." Esse tipo de história não é incomum, embora raramente seja contada. Muitas vezes parece tão insignificante que ninguém dá importância, mas o diferencial está em como a pele responde. Se não há erupção, nem alteração nos produtos de higiene, nem picadas de insetos, e essa coceira persiste por semanas, é hora de investigar mais a fundo. Especialmente se, além da coceira, você notar outros sinais silenciosos, como suores noturnos anormais, uma fadiga que não passa com o descanso, ou perda de peso sem explicação. Para nós, que já passamos dos 55 anos ou mais, essa consciência se torna ainda mais importante. Com o tempo, nosso corpo se torna mais sutil ao enviar sinais de alerta. A dor, que costumava ser um grande aviso, às vezes não aparece. Ou aparece e é confundida com coisas da idade. Nódulos podem estar muito profundos para serem sentidos ao toque. Mas os nervos... os nervos continuam reagindo. E uma coceira, especialmente uma coceira profunda, inquietante e persistente, costuma ser a primeira manifestação de um problema interno. Se você ou alguém próximo tem passado as noites se coçando as pernas sem encontrar alívio com cremes ou pomadas, não ignore. Converse com um médico. Peça exames de sangue. Fale sobre esse padrão, porque às vezes o corpo sussurra antes de gritar, e ouvi-lo a tempo pode fazer toda a diferença. Se você não sabia disso sobre a coceira, inscreva-se no canal para não perder informações que podem salvar vidas. Sinal 4. A coceira inexplicável no couro cabeludo. Vamos agora para uma área que muitas vezes subestimamos. O couro cabeludo. Uma coceira na cabeça pode parecer algo simples. Na verdade, para muitos idosos, é fácil atribuir lá ao ar seco do inverno, ao envelhecimento da pele que já não produz tanto óleo, ou até mesmo a um shampoo que aparentemente não caiu bem. É a desculpa perfeita. Mas quando essa coceira no couro cabeludo se torna persistente, especialmente quando não há caspa visível, nem vermelhidão, nem descamação, às vezes pode ser um sinal precoce de algo mais profundo acontecendo por baixo da superfície.
E sim, isso inclui cânceres relacionados ao sangue, como a leucemia, ou até cânceres de pele, que afetam diretamente o couro cabeludo. O que diferencia esse tipo de coceira da pele ressecada comum é que ela tende a ser mais como um formigamento, uma sensação de ardor ou pontadas irritantes. Não é a típica coceira que melhora com um bom hidratante. Ela pode se mover de um ponto ao outro da cabeça e muitas vezes, por mais que se use shampoos anti-caspa, óleos hidratantes ou tratamentos capilares, a sensação não desaparece. É como se a coceira viesse de uma camada mais profunda, de algo que não se alcança com os dedos. Para pessoas com mais de 60 anos, esse tipo de sensação pode indicar uma irritação nos nervos desencadeada por uma atividade imunológica anormal. Isso acontece, por exemplo, quando células da leucemia começam a se multiplicar no sangue e alteram a forma como o corpo regula a inflamação. O sistema imunológico, ao tentar combater o que percebe como uma ameaça, libera substâncias que podem irritar os nervos. E o couro cabeludo, por ser uma região com alta densidade de terminações nervosas, acaba se tornando um receptor direto desses sinais. Lembro de Jorge, de 73 anos, um homem metódico e organizado, que me contou que seu couro cabeludo começava a coçar todas as tardes, como um relógio. No início, ele trocou todos os seus produtos de cabelo. Depois achou que talvez seu chapéu de golfe, que usava todos os dias, fosse o culpado. Mas mesmo depois de mudar de shampoo e deixar de usar o chapéu, a coceira persistia incômoda, constante, onipresente. Quando finalmente fez um exame de sangue completo por conta de uma fadiga sem explicação, os médicos encontraram níveis anormais de glóbulos brancos. Uma biópsia de medula óssea confirmou o inesperado: leucemia linfocítica crônica em estágio inicial. O couro cabeludo foi a primeira e única parte do corpo que deu o alerta. Foi um lembrete tocante de como nosso corpo, às vezes, fala em sussurros antes de gritar. O que torna isso especialmente importante é que muitos idosos já apresentam certo grau de ressecamento ou sensibilidade da pele. Por isso, quando algo tão comum como uma coceira na cabeça começa a parecer normal, é fácil ignorar. Mas o que diferencia a coceira associada ao câncer é a sua resistência. Nenhuma loção resolve, nenhum produto alivia. Ela persiste, incomoda e parece desconectada de qualquer problema visível na superfície da pele. E embora a leucemia não seja a única preocupação, cânceres de pele que se desenvolvem no couro cabeludo, especialmente em áreas com afinamento do cabelo ou muita exposição ao sol, podem começar como uma simples coceira em uma pequena mancha. Às vezes parece pele seca ou um pequeno caroço, mas se continua coçando no mesmo lugar e não desaparece, deve ser avaliado com atenção por um dermatologista, com boa iluminação e lupa, se necessário. O couro cabeludo não é fácil de examinar sozinho. Por isso, vale a pena pedir ajuda a um cônjuge cuidador ou até ao seu cabeleireiro de confiança, caso perceba uma coceira que não passa há semanas e que não responde a nenhum tratamento convencional. Esse é o sinal de que é hora de investigar mais a fundo, especialmente se você também tem se sentido mais cansado do que o normal, se surgiram hematomas com facilidade ou apenas aquele algo estranho que você não sabe bem explicar. Pode parecer uma coisa pequena, mas às vezes são justamente as coisas pequenas e persistentes que contam a história mais importante. Sinal 5. Coceira na região íntima. Agora vamos falar sobre uma parte do corpo que, por sua natureza, costuma ser mantida em silêncio mesmo quando algo não vai bem. A região anal ou genital. Poucas coisas são tão desconfortáveis e tão frequentemente ignoradas quanto a coceira nessa área. É um tema delicado, especialmente para os idosos, e muita gente prefere simplesmente ignorá-lo em vez de mencioná-lo, até mesmo ao médico. Mas quando esse tipo de coceira se torna crônica, sem uma causa óbvia como má higiene, infecção ou irritação passageira, pode estar tentando chamar a sua atenção para algo muito mais sério. Em alguns casos, a coceira persistente nessa região pode ser um sintoma precoce e silencioso de câncer anal, câncer de vulva ou até câncer de pênis. O que torna essa coceira especialmente perigosa é que ela frequentemente se disfarça de algo menor, algo normal, que não parece merecer atenção. As pessoas acham que é apenas pele seca, uma reação ao papel higiênico, um pouco de atrito ao caminhar, ou até um efeito colateral dos protetores para incontinência que alguns utilizam.
E sejamos honestos. Em muitos casos, é exatamente isso. Mas quando persiste por semanas ou meses, quando volta mesmo com boa higiene, hidratação e cuidados, e quando começa a arder, a parecer mais profunda e mais irritante que uma simples coceira superficial, então merece uma atenção maior. E, acima de tudo, uma conversa franca com um profissional de saúde. Deixe-me contar a história de Marcelo, um homem de 76 anos, que lidava há quase um ano com o que ele achava ser uma irritação por hemorroidas. A coceira era constante, incômoda e atrapalhava até o sono. Usou cremes, mudou a alimentação, tentou compressas frias, mas a coceira nunca desapareceu completamente. Era como uma sombra que o acompanhava, até que um proctologista fez um exame mais detalhado e encontrou uma pequena lesão na parede do canal anal. O diagnóstico foi claro: um tumor em estágio inicial, que teria continuado crescendo em silêncio se Marcelo não tivesse seguido seu instinto de que algo não estava certo. A incomodação persistente dele foi a chave que abriu a porta para um diagnóstico precoce. O mesmo vale para as mulheres. O câncer de vulva, embora raro, se torna mais comum após os 60 anos. E um dos primeiros sinais pode ser justamente uma coceira recorrente na área genital externa. Pode não haver um caroço visível, mas a pele pode parecer mais áspera, mais fina, levemente descolorida ou simplesmente diferente ao toque. Muitas mulheres mais velhas acham que é hormonal ou resultado da secura pós-menopausa, e às vezes é, mas se a coceira não dá trégua, se piora à noite e se não responde a nenhum dos tratamentos convencionais, não ignore, não minimize. Essa parte do corpo é repleta de terminações nervosas. É uma região altamente sensível e, justamente por isso, muitas vezes reage antes que apareçam sintomas visíveis, seja por alterações nas células da pele, irritação nos nervos ou linfonodos inchados nos arredores. A coceira crônica na região íntima, especialmente quando é em apenas um lado, ou se concentra em um pequeno ponto fixo, pode ser um sinal de alerta vermelho que precisa ser investigado. E, no entanto, a maioria das pessoas hesita em falar sobre isso. Tem vergonha, acham que estão exagerando, ou simplesmente não querem incomodar o médico com algo que parece tão pequeno. Mas deixe-me dizer claramente, o silêncio é muito mais perigoso que a vergonha ou o incômodo momentâneo. Falar sobre uma coceira persistente pode levar à detecção precoce, a um tratamento mais eficaz e, acima de tudo, a paz de espírito. Se a coceira não desaparece, se ela insiste em ficar, não assuma que é normal. Procure um profissional da saúde, porque detectar algo a tempo mesmo, algo tão sério quanto o câncer, muitas vezes começa com notar algo pequeno, algo sutil, e ter a coragem de não ignorar. Às vezes, o corpo sussurra antes de gritar. E se esse vídeo fez você pensar, saiba que há outros sinais silenciosos que também merecem sua atenção. Esses não são os únicos alertas que o corpo nos dá. No próximo vídeo, você descobrirá outros sinais invisíveis, mas perigosos. E se você aprendeu que uma coceira pode ser mortal, clique aqui para ver outros sinais que podem ser prejudiciais ao seu corpo.